Fala galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre números complexos, beleza? E para falar sobre números complexos a gente precisa começar com definições, né? Então a gente vai falar um pouquinho das definições nesse vídeo, tudo bem? Falar um pouquinho das potências do i, né? Da unidade imaginária. E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais sobre as propriedades desses números complexos. E além dessas propriedades, em mais um vídeo a gente vai falar da forma trigonométrica dos números complexos, beleza? Mas então, antes de começar esse vídeo, aproveita e se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo aí para você continuar acompanhando nossos vídeos, acompanhar tudo que a gente fizer para você passar no vestibular aí no final do ano, beleza? Abraço! Vamos começar aí com os números complexos, as definições. Então, para começar a entender números complexos, o que a gente tem que pegar aqui desse começo, dessa definição? Porque os números complexos nem tão complexos são assim. Nem são tão complexos assim. Tudo bem? Por que eles não são tão complexos? Porque olha só, a partir de agora, todo número complexo a gente vai chamar de z. O número complexo, pessoal, olha só, nada mais é do que um complemento ao que a gente já conhecia. Então a gente já conhecia o conjunto dos números reais. Os números reais a gente já sabe trabalhar com eles, sabe fazer conta, adição, multiplicação, sabe fazer distributiva, sabe fazer todas as propriedades que a gente já aprendeu durante ou ao longo do curso de matemática na vida. Tudo bem? Então todas as propriedades que a gente sabe, a gente estava mexendo com esse conjunto dos números reais. Tudo bem? O que acontece agora é que surge para complementar, ou seja, para agregar, para adicionar a essas propriedades dos números reais, a gente chama também de números complexos. Esses números complexos aqui, eles adicionam valores ou eles adicionam elementos ao conjunto que já existia, que era o conjunto dos números reais, tudo bem? Então existiam contas que a gente só conseguia fazer com números reais e existiam contas que nem com os números reais a gente conseguia fazer. E aí para isso foram criados os números complexos, porque os números complexos eles absorvem todas essas outras contas que a gente não conseguia fazer. E do que a gente está falando? Bom, eu vou chegar lá nessas contas aí que a gente não conseguia fazer daqui a pouco na próxima lousa. Então daqui para frente, a partir de hoje, toda vez que a gente for falar de complexos, a gente vai representar esse complexo como um número z, tudo bem? E a gente define esse número complexo como sendo um z igual, olha só, igual a um x. Tudo bem? Que x que é esse aqui? É o x que você já conhecia mesmo, mais um y que você também já conhecia, só que agora esse y está multiplicado por um i. Tudo bem? O y está multiplicado por i. Por que o y está multiplicado por i? Quem que é esse i? Esse i é a unidade imaginária. Então, o que é a unidade imaginária? A unidade imaginária a gente vai tratar daqui a pouco, mas é exatamente o que diferencia o número que era um número real de um número complexo. Tudo bem? Então a gente vai tratar disso aqui na próxima lousa, mas tenha em mente que o i chama unidade imaginária. E o x e y, como eu acabei de dizer, eles são o x e y que você já conhecia mesmo. X e y são dois números que pertencem aos números reais. X e y pertencem aos números reais. Que mistério que tem nisso? Nenhum. É aquele x que você usava no eixo x e o y que a gente usava no eixo y. Só que agora, pessoal, qual que é o segredo disso daqui? Deixa eu só dar uma baixada nesse amigo aqui, ó. Agora, a gente vai falar o seguinte, esse número complexo, ele sempre vai estar dividido nesses dois caras aqui, né? Uma parte que é composta pelo x e uma parte que é composta pelo y. A parte que é composta pelo x, a gente vai chamar de parte real, tudo bem? A gente vai chamar de parte real. Por que é a parte real? Porque ele não está multiplicado pela unidade imaginária. Então ele é a parte real desse número z aqui, tudo bem? Além dessa parte real, o que a gente vai falar? A gente vai falar que o y é o quê? A parte imaginária desse número, tudo bem? Por que é a parte imaginária? Obviamente que é porque está multiplicado pela parte imaginária. Tá aí? Eu não estou entendendo absolutamente o que você está falando, eu não estou entendendo nada de nada, tudo bem? Vamos com calma, Isso aqui é um número, pessoal, nada mais é
do que um número. Então x mais yi é um número, só que esse número é dividido em dois pedaços. Então imagina que a gente está falando do número 5. O número 5 até agora era definido como 2 mais 3, por exemplo. Se fosse um número 5, seria 2 mais 3, tudo bem? Só que agora nos números complexos a gente não tem mais como falar simplesmente que o número vale 5. Ele vale sempre duas partes. Ele sempre vai ter a sua parte real e ele sempre vai ter a sua parte imaginária. E como que a gente identifica cada uma? A gente olha com quem ele está multiplicado. Se está multiplicado pelo i, então a parte a gente chama de parte imaginária. Se não está multiplicado pelo i, a gente chama de parte real. E a gente nunca pode fazer manipulação de conta, por exemplo, desse cara com esse cara. Ou seja, a gente não pode misturar a parte real com parte imaginária, porque se a gente misturar, ou seja, se eu somar a parte real com parte imaginária, por exemplo, 2 mais 3i e eu fizesse 5i, eu ia estar somando uma parte real com uma parte imaginária que não podem se relacionar entre si. Essas partes são totalmente separadas e distintas, elas não se relacionam diretamente. Você pode fazer uma multiplicação de um pelo outro, você pode fazer a multiplicação, mas você não pode misturar um cara com o outro aqui, tudo bem? Então sempre que a gente tiver a parte real, a gente deixa separada da parte imaginária. Então parte real para um lado, parte imaginária para o outro. Não misture esses dois que vai dar problema se você misturar. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos dar uma olhada aqui que a gente vai representar esse cara aqui no plano. Por quê? Porque até agora eu falei e não cheguei numa representação desse cara aqui. Então, até agora eu falei que isso é um número, mas é muito abstrato tentar entender como que é esse número, quem que é esse número, se a gente não consegue visualizar ele num gráfico. Então vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, ou como representar um número qualquer aqui, porque daí a gente vai entender melhor como que funcionam esses números complexos que, como eu disse, não são complexos. Olha só, toda vez que a gente for representar um número complexo agora, a gente vai representar esse número complexo no que a gente chama de plano de Argand-Gauss. Pessoal, não precisa assustar com esse nome, porque esse nome não muda o que esse gráfico significa. Esse gráfico continua muito parecido com o gráfico que a gente via nos números reais até agora, tudo bem? Então quando a gente só tinha parte real, a gente tinha um gráfico muito parecido com esse aqui. Qual que é a grande diferença entre esses dois? Agora, o que a gente chamava de eixo Y, olha só, eixo Y, 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 Y. Tudo bem? Então o Y agora é a parte imaginária. Então a gente representa isso aqui como eixo dos números imaginários. Tudo bem? Então IM aqui de imaginário. E a parte X, 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 X é a parte real, né? Porque a parte real a gente chama de real. Só para ficar mais fácil aqui de representar, tudo bem? E aí, isso aqui vai ser muito parecido com geometria analítica daqui pra frente. Então, se você assistiu às aulas do MAC, você está manjando de geometria analítica já. E se você está manjando de geometria analítica, você sabe representar um ponto no gráfico, né? A gente pode representar, obviamente, esse número aqui, já que ele tem parte real e parte imaginária, ou seja, ele tem x e y, né? Y e x, a gente pode representar isso aqui como um par ordenado x y no plano, tudo bem? Se a gente pode representar esse cara como um par ordenado x, y no plano, onde está esse ponto? Ele está exatamente aqui, tudo bem? Então, se ele está exatamente aqui, quem que é esse cara? Um ponto no plano que representa um número é o z aqui. E aí, quem que é z? Bom, z tem uma parte que a gente chama de parte real, a gente chamou de x, e tem uma parte que a gente chama de parte imaginária, que a gente chamou de y aqui, tudo bem? Então toda vez que um número estiver em cima deste eixo imaginário, ele obrigatoriamente tem que estar sendo multiplicado pelo i, né? Então o y está sendo multiplicado pelo i porque ele está no eixo dos imaginários. Simples assim, consigo representar isso como um par ordenado e representar ele no plano a partir dessas definições de geometria analítica mesmo, né? Basicamente basicamente a partir da representação de um ponto no gráfico, né? Ou no plano, aqui no plano real, imaginário, no plano de Argand-Gauss. Tudo bem? Tranquilo? Ah, tá, tudo bem, até agora eu entendi. Então o z pode ser representado aqui por x e y, exatamente porque x e y são os caras que formaram o número z, né? Então eu posso representar esse z desse jeito. Faz sentido até agora?
faz total sentido, não tem nenhum mistério aqui. Tudo bem? Só mais uma coisa que a gente vai definir aqui, a gente vai definir um cara que a gente chama de conjugado de Z. Então, quem que é o conjugado de Z? Então, ao conjugado de Z, a gente vai dar o nome de Z barra, tudo bem? A partir de agora, eu, Taif, vou falar que esse cara é o Z barra. Bom, e esse conjugado nada mais é composto do que uma parte real também e de uma parte imaginária também. E essa parte imaginária, como ela é imaginária, obrigatoriamente ela está multiplicada pelo I, tudo bem? Então até agora a gente não viu diferença nenhuma do Z barra com o Z. É para não se assustar mesmo, tem a mesma cara. Então Z e Z barra eles vão ter a mesma cara. A única coisa que vai mudar entre os dois é esse sinal do meio. Então enquanto no número Z a gente definia esse número Z como um número qualquer que era tal que a parte real era somada com a parte imaginária, agora a gente vai definir o Z barra como exatamente o mesmo, Agora a gente vai definir o conjugado de Z como sendo exatamente composto pela mesma parte real. Então, se ele tem a mesma parte real, eu posso vir no gráfico aqui e falar que ele possui esse mesmo x, tudo bem? E a parte imaginária vai ser negativa em relação ao número original. Então, a gente tinha um número original Z, a gente atribuiu a esse número original Z o que a gente chamou de conjugado, e esse número conjugado ele tem o sinal da parte imaginária trocado. Então, é só da parte imaginária que a gente troca o sinal. Então, se a parte imaginária era mais y, agora ela passa a ser quanto? Menos y. Então a gente consegue achar esse cara no plano, porque isso aqui vale menos y. Opa, Taif, então a gente já achou o Z barra. Então esse cara aqui é o Z barra. Por que essa definição é importante? Porque daqui pra frente vai aparecer muito nos vestibulares, nas provas. Toda vez que ele for falar de número complexo, eventualmente ele vai falar do conjugado. Tudo bem? Vai pedir para você fazer operações com esse conjugado. Então o conjugado nada mais é do que o simétrico em relação ao eixo dos reais. Então ele pode falar que é simétrico em relação ao eixo dos reais. Por quê? Porque é como se eu rebatesse esse cara do lado de cá para o lado de cá. Então rebati para o lado de cá, só mudei o sinal do y e o x continua sendo o mesmo cara. E para terminar, só para terminar essa lousa, a gente vai definir esse cara aqui como sendo o módulo do número complexo. Não vai caber. Taif seu. Bobo. Bobo é bom, né? Bobo é sutil, né? Bobo pode. Então, Z ou módulo de Z aqui. Tudo bem? Então, se esse cara é o módulo de Z, a gente já vai trabalhar com esse módulo de Z, mas é bom saber que a definição desse cara é módulo de Z. Então, a distância da origem até o ponto, a gente chama de módulo. Isso aqui vem da geometria analítica mesmo, né? A distância da origem até o ponto, a gente chama do módulo do número. Então, se existe o módulo de Z, existe também o módulo de Z barra, certo, pessoal? Então, aqui a gente vai atribuir o nome de módulo de Z barra. Fechou? Então vamos começar isso aqui com um exemplo bem fácil, né? Pra gente entender toda aquela coisa que a gente falou na lousa passada. Vamos começar com esse primeiro exemplo aqui. Mas antes de começar com esse exemplo, aproveita, se você acompanhou o vídeo até aqui, dá um like nesse vídeo, põe um joinha ali no vídeo, se inscreve no canal aqui também, porque isso daí ajuda a gente a continuar fazendo esses exercícios, a continuar fazendo essas teorias para que você passe no vestibular. Beleza? Dito isso, vamos começar com esse exemplo que é bem fácil aqui, né? Já fiz o merchan todo, vamos começar com o exemplo. Pessoal, olha só, sejam Z1 e Z2, esses números complexos, encontrar o conjugado da soma de Z1 e Z2. Ou seja, somar esses dois caras. Bom, eu sei que Z1 é igual a 7 menos 3i. Pessoal, bem tranquilo mesmo, tá? É para começar. E Z2 é menos 10 mais 7i. O que a gente vai fazer com esses dois caras aqui? O que a gente tem que fazer de operação? Olha só, lembra que eu falei que a gente não pode misturar parte real com parte imaginária? Então toda vez que a gente for fazer esse tipo de conta, a gente vai ter que fazer separado as partes, né? Como ele quer a soma de Z1 mais Z2, eu vou escrever que Z1 mais Z2 vai ser igual a 7 menos 3i menos 10 mais 7i.
i. Tranquilo? Bom, então o que a gente tem que fazer a partir daqui? A gente tem que somar diferente, pessoal. A gente não vai somar normalmente como a gente somaria todos esses números ao mesmo tempo. A gente vai somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. De modo que Z1 mais Z2 tem que ser igual a quanto? Quanto que é 7 menos 10? Olha só, 7 menos 10 é menos 3. Somei a parte real, então a parte real já foi. E agora eu vou somar a parte imaginária. Quanto que é menos 3 mais 7? Olha só, pessoal. O i está presente nesses dois caras. Então eu posso colocar o i em evidência nessa história e esquecer que ele existe e somar simplesmente os números. Eu tenho menos 3 aqui. Toma cuidado que esse sinal tem que ser levado em conta, né? Então é menos 3 mais 7. Menos 3 mais 7 mais 4 i. Mamão com açúcar, né, pessoal? Muito fácil isso daqui. Então, olha só. Parte real é esse cara aqui. Então, parte real e parte imaginária, né? Simples assim. Então, Z1 mais Z2 é um novo número. E esse novo número vale quanto? Vale menos 3 mais 4i. Tudo bem? Aí acabou a questão aqui? Ainda não acabou, porque ele pediu o conjugado da soma desses dois números. E quem que é o conjugado da soma? Bom, a gente pode representar então esse conjugado como sendo Z1 mais Z2, porque era um número original, barra. Tudo bem, pessoal? Por que barra? Porque o conjugado é o número original com a barra em cima, né? A gente já sabia. E o que a gente falou na lousa anterior? Que a diferença entre o número e o conjugado dele nada mais é do que o sinal da parte imaginária. Tudo bem? Então não pode confundir que é só a parte imaginária que troca esse sinal. Então Z1 mais Z2 barra vai ser menos 3 menos 4i. Tudo bem? Então essa é a resposta desse primeiro exercício. Exercício muito fácil, primeiro exemplo só para introduzir toda essa parte aqui de números complexos. Antes de começar com a sequência de exercícios, agora a gente vai falar um pouquinho das potências do i. Quem são as potências do i, né? Até agora a gente falou desse izinho aqui, que é a unidade imaginária, mas eu não expliquei exatamente o que é esse cara, né? E vamos tratar então um pouquinho dele. Olha só, o que acontece? Às vezes a gente está resolvendo uma equação de segundo grau e a gente chega num delta negativo, né? Então quando a gente estava no conjunto dos números reais, quando a gente chegava no número delta negativo, a gente tinha que parar a conta porque a gente falava o quê? Não existem raízes reais. Tudo bem? Só que agora, a partir de agora, para os números complexos, e é exatamente essa a diferença entre os complexos e os reais, ou é isso que os complexos acrescentam aos números reais, é que a gente consegue continuar fazendo essa conta. Então vamos continuar fazendo essa conta. Quando a gente fazia isso e o delta, né, dava negativo, a gente tinha que substituir esse delta aqui, né, no menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. E aí a gente tinha que colocar esse menos 4 aqui e a gente não sabia fazer conta com esse menos 4. Tudo bem? Então eu vou representar esse menos 4 como 4 que multiplica menos 1. Tudo bem? Por quê? Porque é menos 4, né? Só que olha só, se fosse só 4, a gente saberia fazer essa conta. Então, com o 4 a gente sabe fazer a conta, é só tirar o 4 da raiz como 2, né? Então esse 4 sairia daqui como? Sairia como um 2 e ficaria a raiz de menos 1 dentro aqui, ou melhor, sobraria a raiz do menos 1 aqui, já que o 2 saiu da raiz, né? E esse raiz de menos 1 a gente falava que ele não existia. Na verdade, a partir de agora, a gente atribuiu esse raiz de menos 1 a uma letra que a gente chama de i, e a gente chama esse raiz de menos 1 de unidade imaginária e continua fazendo a conta com ele como se não houvesse amanhã. Tudo bem? Continua fazendo a conta com ele como se ele não interferisse em nada. Então, a partir de agora, a gente substitui esse raiz de menos 1 por i. Tudo bem? Então, todas as contas que a gente for fazer daqui pra frente que tiver o i, tem que lembrar que isso aqui vale raiz de menos 1. Tudo bem? Mas o que tem que lembrar? Bom, tem que lembrar que é uma raiz. Então, se essa raiz, por exemplo, está no denominador, então se eu tenho um número 1 sobre i, por exemplo, o que a gente está tendo aqui, o que a gente está escrevendo, na verdade, é 1 sobre raiz de menos 1. E, na verdade, a gente não gosta de deixar a raiz no denominador, né? A gente multiplica por raiz de menos 1 em cima e embaixo, só
para tirar esse cara do denominador, né? Porque raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 vai dar o quê? Vai dar menos 1 embaixo e raiz de menos 1 em cima. Isso aqui foi um exemplo rápido só para você lembrar que eu tô substituindo a raiz de menos 1 por i, então a partir de agora, toda vez que eu falar de i, eu tenho que lembrar que é uma raiz, e se é uma raiz, a gente não gosta de deixar no denominador. Às vezes até a gente deixa, tudo bem? Mas nas contas, normalmente, a gente vai tentar evitar que esse cara fique no denominador ou que exista a unidade imaginária no denominador. Isso vai ser muito útil para os exercícios daqui para frente. Tudo bem? Então isso aqui foi um rabisco só para você entender. Então vamos falar das potências do i aqui. Então essas aqui são as potências do i. Então vocês vão entender o que eu quero fazer daqui a pouco. Mas olha só, representei a primeira potência do i como i elevado à primeira, né? Então i elevado à primeira a gente já sabia que é o próprio menos 1, então só vou reescrever isso aqui como o próprio i, raiz de menos 1 é o próprio i, tudo bem? Então i a primeira é ele mesmo. O i ao quadrado é raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, ou seja, raiz vezes ela mesma. A gente faz o quê? Fica raiz ao quadrado, some com a raiz, dá o próprio menos 1. Então i ao quadrado é menos 1, que eu só vou repetir aqui, daqui a pouco vocês vão entender o porquê, tudo bem? I ao cubo, quem que é o i ao cubo? É o i ao quadrado vezes o 1, então é o i vezes o menos 1, né? Então i ao quadrado vezes i a primeira, dá i vezes menos 1, quem que é i vezes menos 1? É menos i, tudo bem? E por último, i a quarta nada mais é do que i ao quadrado vezes i ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, que dá o próprio número 1, tudo bem? Então surgiu aqui 4 valores diferentes para 4 potências do i. E o que eu vou fazer? Eu vou continuar essa conta para esses 4 caras aqui para você entender o que está acontecendo. Bom, quem que é i a quinta? I a quinta é o i a quarta vezes o i a primeira. É 1 vezes i. 1 vezes i é o próprio i. E quem que é o i a sexta? O i a sexta nada mais é do que i a quarta vezes i quadrado, que é 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Quem que é i a sétima? É i a quarta vezes i ao cubo, que é 1 vezes menos i, dá o próprio menos i. E o i a oitava é ele vezes ele mesmo, que dá o próprio 1. Opa, então surgiu aqui um padrão. Tudo bem? Essas potências de i, elas vão sempre se repetindo em bloco de 4 expoentes. Então, i menos 1 menos i, 1. 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 Dá até um samba. I menos 1 menos i, 1. I menos 1 menos i, 1. Tudo bem? Então, se você repetir isso daqui, ou se você lembrar que as potências do número i, ou da unidade imaginária, sempre se repetem em blocos de 4 expoentes, você consegue resolver expressões como essa aqui, por exemplo, que podem aparecer na sua prova, seja do vestibular ou da escola, elas podem aparecer e te perguntar quanto que é esse resultado. E aí você, a princípio, vai dizer, não sei fazer, mas você sabe fazer sim, porque essa expressão ela pode ser reescrita como que? 3 vezes i elevado à quarta, né, e elevado à nona. 4 vezes 9, eu posso fazer isso daqui, que é propriedade de potência, né? 4 vezes 9 volta a ser o 36, então eu posso substituir por isso daqui. E o i elevado à quarta, a gente já sabe quanto que é. O i elevado à quarta vale 1. Opa, então fica 1 elevado à nona? Exatamente. Então isso aqui vale 3, e você conseguiu resolver uma questão que a princípio parecia difícil, um expoente muito grande, beleza? Então é desse jeito que a gente trata essas potências do i, e a partir de agora a gente vai fazer outros exercícios um pouco mais difíceis. Então esse segundo exemplo aqui já complica um pouquinho, e o que ele está pedindo é para que a gente encontre então a forma algébrica do número complexo z. Então, a forma algébrica do número complexo z nada mais é do que a forma que a gente está vendo agora, né? Então, é encontrar o número z com a sua parte real e a sua parte imaginária separadas. Pessoal, o que eu disse? Eu disse que quando a gente tem um número z e esse número z ele tem i no denominador, o que a gente tem que fazer? Tem que tirar o i do denominador. Então, é 1 mais 3i sobre 2 menos i. E o que a gente faz? Olha só, se a gente lembrar que esse i pode ser substituído por raiz de menos 1, tudo bem? Só substituir aqui rapidinho pra gente não esquecer. O que a gente faz quando tem raiz embaixo? Multiplica pelo mesmo cara com sinal trocado em cima e embaixo aqui. Concorda comigo? Então eu vou apagar rapidinho isso aqui e vou multiplicar por 2 mais i em cima e embaixo. O que vai acontecer então? Esse z vai ser, olha só, vou fazer a distributiva desses dois caras, então 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes i dá i vezes 2 dá 6i, tudo bem? Então não pode esquecer que o i
se mantém aqui nessa história. E 3 vezes i vezes i dá mais 3i quadrado. Tudo bem? Sobre o que? 2i vezes 2i, dá, olha só, é uma diferença aqui, pessoal, de quadrados que vai ficar, né? Vai ficar 2 ao quadrado menos i ao quadrado. Isso é propriedade de fatoração. Então, fazendo isso daqui, a gente pode continuar o que? Olha só, esse 3i quadrado, a gente sabe que i quadrado é menos 1, então 2 menos 3, né? Então, só para constar, vale menos 1. 2 menos 3 vai dar menos 1, tudo bem? E 1 mais 6 vai dar 7i aqui, beleza? 2 ao quadrado vai ficar 4, né? E i ao quadrado é menos 1, só que de novo, menos 1 vezes com esse menos aqui, menos com menos dá mais, então fica mais 1, tudo bem? Então a gente descobre de cara que o z vai valer menos 1. Olha só, aqui embaixo deu 5, então eu vou separar em 2 caras. Então, menos 1/5 mais 7/5 de i, que é exatamente o que está aqui na alternativa C dessa questão da UEL. Tudo bem? Então, o número complexo a gente trata desse jeito, né? Tenta tirar o i do denominador, forma algébrica é essa forma aqui reduzida em parte real e parte imaginária, e precisa saber fazer essas contas com muito cuidado, sempre levando em conta aqui o expoente do i, beleza? Bom, galera, então esse vídeo de números complexos era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam os próximos e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, beleza? Falou!